Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, introdução geral, já foi dado, agora foi dada a primeira parte de 1:1 a 8:26. Aula anterior, a gente viu a cura da sogra de Pedro, Simão, cura do leproso e diferenças que existem muitas entre cura e exorcismo, cura e expulsão do demônio. Eu vou responder, né, agora no início algumas perguntas, né? Algumas colocações, essa é um pouco a nossa dinâmica da aula, né? Você coloca aqui as interrogações e eu vou respondendo. O Célio pergunta se eu vou entrar na análise, na comparação entre Elias e João Batista. Sim, eu vou além, vou relacionar com Cristo, Elias, Cristo, João, que foi a minha minha dissertação, artigo de pós-doutorado pela PUC do Rio. Então, consegui esse pós-doutorado pela PUC do Rio, semana passada, com a publicação na Revista Bíblica Mexicana. Entra aí na internet que você vai encontrar. Tá? Revista Bíblica Mexicana, pós-doutorado, eu faço a relação entre Elias, Jonas e Jesus. E, claro, entra João Batista. Ok, Célio? Outra questão, Sérgio. Existe proveito sob algum aspecto em conhecer os evangelhos apócrifos? Apócrifos não foram reconhecidos pela Igreja Católica como inspirados. Se você fazer um estudo, pode fazer um estudo comparativo com aqueles escritos inspirados. Mas não é tido como um escrito inspirado, digno de fé. Na Igreja Católica, não é. Como estudo, se você quiser, pode conhecer. Existem diversos apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Outra questão, Dom Gabriel colocou aqui, que muitos interpretam a Sagrada Escritura de maneira muito espiritual, só quer ver o espiritual. A Sagrada Escritura, leia o decreto, a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que coloca que o que é a Escritura é o mistério da encarnação, é o humano com o divino. É toda inspirada a Sagrada Escritura, mas é escrita por autores humanos. Então, uma visão só o espiritual não é uma boa visão, e uma visão só humana também não. O grande risco são os dois. Analisar só segundo o aspecto humano, social, político, é errado. E analisar só segundo o lado espiritual, errado. E, aliás, as grandes heresias na Igreja Católica surgiram por um espiritualismo ou um humanismo exacerbados. Então, atentos com as duas tendências. Porque a Igreja Protestante retirou 7 livros da Bíblia. Não é que retirou, é que ela segue o cânon hebraico do Antigo Testamento, e o cânon, os livros hebraicos do Antigo, não tem 7 livros, porque foram escritos em grego. Então, por essa razão, os protestantes não seguem o nosso cânon, porque o católico aceita 7 livros escritos em grego. Então eu vou respondendo as perguntas. Gosto muito dessas interrogações. Coloquem aí as interrogações que a gente vai procurar responder. Então hoje eu só quero ainda colocar da aula passada o versículo 31, quando eu digo: a sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente mencionaram a Jesus. 30 e o 31, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. No grego, kai proselton, aproximando-se. Egeren auten, a fez levantar-se. Egeren é o verbo da ressurreição. Kratessas teis keros,
tomando-a, agarrando-a. Crates é o agarrar do grego. É um verbo muito forte. Agora, a cura do paralítico, eu já disse que Jesus, mais uma questão colocada pela Alessandra, que vai entrar, que eu vou dizer aqui. Eu já falei que Marcos, característica, Jesus ensina, Jesus cura, expulsa o demônio e perdoa o pecado. E ela pergunta, e João, e Mateus, e Lucas? Cada evangelista tem um objetivo quando escreveu o seu evangelho. E qual é o de João? Qual é? Cada evangelho eu vou analisar com vocês. Cada um tem as suas particularidades. João fala que Jesus quer provar que Jesus é o Filho de Deus. Aí tem toda aquele modo de escrever. Lucas é muito mariano, conheceu fontes orais acerca de Maria, fala muito do pobre, da oração, do Espírito Santo que ele vai continuar no livro dos Atos. Mateus, Jesus é um pouco o novo Moisés, não é? Tem aquela alusão à lei do antigo Israel, Mateus 5 a 7, Logia, né? Os Logia de Mateus, né? Foi escrito na lei, eu, porém, vos digo. Então, cada um tem um pouco sua característica e seu objetivo ao escrever. E um auditório específico. Cada evangelho a gente vai analisando. Tá? Então, a cura do paralítico. Eu já tive a oportunidade de dizer que o essencial na missão do Nosso Senhor, aqueles 4 pontos. Pregar, predicar, curar, expulsar e, essencialmente, perdoar o pecado. Jesus não veio libertar politicamente, socialmente, ninguém de nada. Veio perdoar o pecado. Essencialmente, perdoar o pecado. Cura de um paralítico, Marcos 2. Entrando de novo em Cafarnaum, o Senhor entra de novo em Cafarnaum, a cidade de Pedro, pertinho lá do lago de Genezaré. Depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. Então a notícia já tinha se espalhado. Não tinha internet, nem Facebook, nem YouTube, mas Nosso Senhor já estava conhecido. Imagine hoje, né? Com toda essa internet aí, esse WhatsApp, Jesus, então aí ele não teria sossego. Eu não tenho, né? Porque são 600 grupos ou contatos no WhatsApp, tem hora que eu não aguento. Você quer um pouco de sossego, aí tá lá. Com todo respeito, é bom, mas tem hora que a gente tem que desligar. Então, ele entra de novo em Cafarnaum, cidade de Pedro. Tinha se retirado. Se retira com muita frequência, vai orar. Né? Depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. Casa de quem? De Pedro, Simão. Já disse aqui que no início, Pedro é chamado de Simão, no Evangelho de Marcos. O nome hebraico dele. O nome do filho do Jacó, um deles, Simão, Simeão. E tantos foram os que se aglomeraram porque queriam ser curados. O povo queria ser curado, como hoje, né? Todo mundo corre para ser curado. Aí inventaram a tal de missa de cura. Toda missa é cura, não é? Não tem uma missa só para cura. Né? E Nosso Senhor vai dizer que mais importante que a cura é o perdão do pecado. É esse evangelho. Então, todo mundo que corre para a missa de cura, o mais importante não é a cura física. O mais importante é o perdão do pecado. É muito mais importante uma confissão bem feita do que uma cura física. Às vezes é curado e depois continua com a vida de pecado, não sei o que, não adianta de nada. Já quem é cego, coxo, aleijado, sei, doente, e se pedir perdão e cumprir a penitência, todo o trâmite da confissão, vai para o céu. E a doença, muitas vezes, é para a glória de Deus. Recorde Lázaro lá, avisaram a Nosso Senhor que ele estava morto, Nosso Senhor não vai agora não. Mas Senhor, há 4 dias, pois deixa morto. Para mostrar que depois Nosso Senhor diz, é para a glória de Deus essa doença. Tem doença que é para a glória de Deus, né? Que nos aproximará da glória de Deus. Então, o mais importante não é a cura física, é o perdão do pecado. Então, tantos foram os que se aglomeraram, porque queriam ser curados, que já não havia lugar nem à porta. Então, a casa do Pedro estava cheia de gente, né?
e anunciava-lhes a palavra. Diz, primeiro ele anuncia. Jesus em Marcos, muito claro, anuncia, evangeliza, cura, tira o demônio e perdoa o pecado. 4 coisas que não quero que você esqueça nunca mais. Vieram trazer-lhe um paralítico. Trouxeram lá um coxo aleijado, paralítico. Né? Transportado por 4 homens. Por que transportado? Eles não usavam essa muletinha nossa não, né? Nem cadeira de roda. Era num leito. Colocava no leito, um pedaço de pau de um lado, do outro, um pano, e carregava o paralítico no leito. Por 4 homens. Era pesado esse paralítico aqui. Eram 4, né? E normalmente um leito, né? Cada um pegou numa ponta e levou, como andou, né? E como não pudesse aproximar-se por causa da multidão, lotada a casa, ninguém podia nem entrar. Como o Padre Pio lá, todo mundo vai, né? Um santo aí, todo mundo corre. Por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava e, tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Em geral, a casa judaica, naquele contexto, tinha uma escada por fora, tinha muita gente lá, não podia entrar, tinha uma escada por fora, pela parede, né? Subiram essa escada até o teto plano. Nesse teto tinha um buraco circular grande para entrar sol ou água da chuva, era difícil chover quando tinha água, né? Eles tapavam o buraco, mas quando chovia não tinha água em casa, tiravam. Aquele deixava o buraco descoberto, entrava a água, entrava o sol, a luz do dia. Então eles foram até o teto, pela escada lateral, com o paralítico, 4 homens, e baixaram bem no centro, aquela redoma, estava bem no centro da casa, onde nosso Senhor estava lá conversando com eles e ensinando, pregando. Baixaram o paralítico. Teto, escada, teto, o buraco, baixaram o paralítico bem no centro, onde nosso Senhor se encontrava, pregando, predicando e ensinando. Baixaram um leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, outro dado muito importante. O que cura é a fé. Você pode estar cheio de relíquia, tem que ter fé. Ou fé de quem ora pela cura, ou fé de quem pede a cura. Não tem cura sem fé. Pode prestar atenção nos relatos. Então, o mais importante na cura é a fé, é acreditar. Por que tem tanta gente que passa a vida toda pedindo e não consegue? Não tem fé. Ou o Senhor não quer dar. 2 coisas importantes. Tem que ser vontade de Deus. Recorde o leproso da aula passada. Se tu queres, então colocar nas mãos de Deus. Se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Dinassai, poder de me purificar. Cataroto, dinassai. Tá? Então tem que, primeiro Deus tem que querer. Nem toda doença é para a glória dele, né? Nem toda cura é para a glória dele. Às vezes a doença é a glória dele. Então deixa, porque a doença me conduzirá ao Pai. Se chegou a minha hora, não tem que curar. Eu vou. Né? É se entregar nas mãos de nosso Senhor. Jesus, mas tem que ter fé também. Além da vontade de Deus, né? Tem que ter fé. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico. Eles queriam o quê? Que nosso Senhor perdoasse o pecado ou curasse o paralítico? Curasse. Todo mundo queria que ele curasse. Não tá um paralítico, um coxo? Mas Jesus, vendo sua fé, ou a fé dos que conduziu, a fé do povo, a fé do paralítico, disse, filho, teus pecados estão perdoados. É um escândalo, né? Porque eles queriam a cura física e nosso Senhor disse, filho, teus pecados estão perdoados. Ele não curou o físico, não curou o paralítico. Todo mundo aguardava a cura física do paralítico. Ele não curou. Filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoa foi o pecado. Ora, alguns dos escribas que estavam lá, os escribas geralmente eram os fariseus. E porque escriba, já disse aqui, volta a dizer, eles escreviam. O doutor da época, o doutor da Gregoriana, o doutor lá, não é que ficava anos e anos escrevendo uma tese, não. É porque escrevia, só isso. Por quê? Porque era muito difícil escrever, não tinha a cultura da escrita. Como hoje está passando a cultura da escrita, hoje tudo é virtual. Aquela cultura era oral.
e foi sendo escrita. Pouca gente escrevia. Pouca gente escrevia. Quando Nosso nasce, 5% no Egito, que era mais desenvolvido, sabia ler. 5% era alfabetizado. Desses 5%, bota 3%, ou menos, 1,5% que sabia escrever. Então, era uma terra de ignorante, de analfabeto e de gente que não sabia escrever. O escriba era o doutor da lei. O cara entendia a lei e escrevia ainda. Alguns dos escribas fariseus que lá estavam sentados, porque eles consideravam o mestre. O mestre Israel ensina sentado. Tá? Recordo né, o senhor na sinagoga lá em Lucas 4, quando ele entra, lê o Isaías, depois entrega o rolo do livro e se senta. Porque o mestre, na cultura judaica, ensina sentado. Só que escriba aqui não é mestre. Eles se consideram mestre, mas não são nada. Estavam lá sentados, refletiam no seu coração. Os escribas nem falavam, né? Só ficavam pensando. O Senhor disse, os teus pecados estão perdoados. Os escribas, o doutor da lei, pensavam, refletiam no seu coração. Por que está falando assim? Ele blasfema, que é a acusação que vão fazer contra Nosso Senhor lá no Sinédrio. Blasfêmia, quando ele diz que é Deus, o Filho de Deus, eles dizem blasfêmia e condenarão Nosso Senhor por blasfêmia. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Exatamente. Ele não blasfema, não. Ele é Deus. Então aqui a gente chegou no ponto central dessa perícope, dessa cura do paralítico. O Senhor traz o paralítico lá no alto, tal. Queriam que ele curasse, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não cura, ele perdoa o pecado. Por quê? Para dizer que ele é Deus. Só Deus perdoa o pecado. Os próprios escribas entendiam isso. E queriam acusar o Nosso Senhor por blasfêmia porque ele perdoa o pecado. Só que ele é Deus. E eles não acreditavam. A blasfêmia aqui, na verdade, é do fariseu, não é do Nosso Senhor, porque Nosso Senhor realmente perdoa o pecado. Ironia que eu estou dizendo em relação aos fariseus, os escribas. Nosso Senhor realmente perdoa o pecado. Ele está dizendo duas coisas com isso. Primeiro, eu perdoo o pecado. Segundo, eu sou Deus. E o mais importante, o que é perdoar o pecado? E dizer que ele é Deus. Tá? Porque está falando assim, ele blasfema. Quem pode perdoar o pecado a não ser Deus? Ninguém, só Deus. Por isso, Nosso Senhor é Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus e eu perdoo o pecado. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que pensava no seu íntimo e disse, por que pensais assim em vosso coração? O Senhor conhece tudo, não adianta você se esconder, eles tinham só refletido no coração. E o Senhor percebeu, porque conhece tudo. Como Deus conhece tudo, como homem não, vai aprendendo, mas como Deus conhece tudo. O Senhor conhece tudo como Deus. Então, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. É muito bonito, é o versículo 5º, vou pegar aqui no grego, filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus dizem, quem é isso aí? É uma blasfêmia, né? Quem pode perdoar pecado? Só Deus, tá? Tecnon, filho, afientai, su, rai, hamartiai. Hamartia é pecado. Afientai, liberto, perdoar, estão perdoados os teus, não libertação política social, perdoados os teus pecados. E os fariseus dizem, os escribas, blasfemei. Blasfêmia é uma palavra grega. Se de hoje em diante alguém perguntar, essa palavra blasfêmia vem da onde? Do grego. Do grego. Blasfêmia é uma palavra grega. Jesus então olha o coração, o interior deles, e ele percebe no espírito dele, Jesus percebe no seu espírito, pneumati, no espírito dele, ele percebe pneumatologia, é a palavra grega, espírito, que eles estavam pensando disso, raciocinando, dialogizeste nos corações, cardia, coração, cardiologia, cardia, coração, no grego.
Então não só entendeu que eles estavam querendo só murmurar, se colocar contra ele, o que ele estava fazendo. Porque estás murmurando, porque pensais, dialoguizas está aí, porque pensais assim em vossos corações. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu pergunto a você, irmão, irmã, o que é mais fácil dizer para um paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, pega o teu leito, levanta e anda. É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Eu não tenho que provar quando eu perdoo o pecado. Mas se eu disser, levanta, toma teu leito e anda, eu tenho que curar. E todo mundo vai ver que o paralítico foi curado. Então é mais fácil dizer, o pecado está perdoado. Hoje eu vou para a igreja perdoar o pecado, confissão. Graças a Deus, né? Abriu. E então, ninguém vai ver os pecados saindo, não. Pela cabeça, né? Coração, não. Mas se tiver alguém lá e for curado, e se eu disser, tu está curado, eu tenho que curar. Então é mais fácil dizer, o pecado está perdoado. É mais difícil dizer, tu estás curado, porque eu tenho que provar quando eu digo, eu vou te curar. E questão de cura, né? Durante o sacramento da unção dos enfermos, sacramento da Igreja Católica, eu já vi 5 casos que a ciência tinha desenganado e houve a cura física. Então a cura existe, não é que não existe não. Mas o perdão do pecado é mais importante. Eu vi através do ministério da unção dos enfermos. Né? Muito importante esse ministério, especialmente hoje, né? Com esse período aí. O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Mas para provar que eu tenho poder de perdoar, levanta, vai para a tua casa. Então, a cura física é para provar, demonstrar que ele tem poder de perdoar o pecado. O mais importante não é a cura física, ela é só uma prova do que é mais importante, o que é o perdão do pecado. É o que ele vai dizer em seguida. Pois bem, para que saibais, conheçais, oida, o oida é o conhecer, que o Filho do Homem, ele, Filho do Homem de Daniel 7, 13 e 14, tem poder de perdoar os pecados na terra e em todo canto. Eu te ordeno, é ordem, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, para que eles entendessem, conhecessem que nosso Senhor tem o poder de perdoar o pecado, ele curou. O mais importante é a cura ou é o perdão? Perdão. A cura é só para mostrar que ele tem o poder de perdoar. Esse evangelho, o evangelho de hoje, essa cura, que na verdade é o perdão, é importantíssimo, é o mais importante desse início do evangelho de Marcos. Né? Versículo 10. Rina não é pois bem, não, é a fim de que Rina de eidete, conheçais, saibais, né? Roti exousia, que eu tenho poder. Ele como filho do homem, huios tu antropo, ele que é o filho do homem, a tradução coloca. Sabais que o filho do homem tem o poder. Rina de eideite. Roti exousia, rei tem o poder, quem? O filho do homem, para que conheçais que o filho do homem tem o poder. A finai hamartia, de perdoar o pecado. Epitesges, sobre a terra. Elegeitor, paralítico. Também muito bonito, interessante a palavra paralítico é do grego. Paralítico. É grega essa palavra. Soi lego, digo a ti. Egeire é o imperativo, levanta, que é o verbo da ressurreição. Jesus levantado. O verbo da ressurreição é levantar, porque o morto está deitado. Né? Egeire, Aaron, tom, cravaton, né? Então toma o teu leito, a tradução do versículo 11, eu te ordeno, é ordem, disse ao paralítico, paralítico, levanta-te, ergue, toma o teu leito, exato, e vai para a tua casa. Né? Então, sói lego, eu te digo, ergue, Aaron, tom, cravaton, levanta, pega, toma teu leito, Krabaton su, kai ripage eston, oikon su, e vai para a tua casa. Oikon, oikos é a casa. Aí a palavra economia é a lei da casa. Oikos, casa. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa.
no versículo 12, o paralítico levantou-se e imediatamente na mesma hora, carregando o leito, isso aqui é obediente, o leproso não foi, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Então aqui o mais importante não é a cura física não, para eles era, mas não é, é o perdão do pecado. A cura física é para demonstrar que ele tem poder de perdoar o pecado, e não só demonstrar, para que eles conheçais, para que eles possam conhecer, oidar. É muito importante o conhecimento de Deus. Eles não queriam reconhecer Jesus como Deus, e é Deus. Uma coisa disseram certa, murmuraram certa porque só Deus perdoa o pecado. Exato, só Deus perdoa o pecado. Significa que Jesus é Deus. E se só Deus perdoa o pecado, e se Jesus perdoa o pecado, Jesus é Deus. A lógica aqui é grande. Kai Egrete se levantou, Kai Eitis imediatamente, Araston Crabaton pegou o leito, Crabaton, Excelton saiu em prostim diante de todos, e todos então glorificaram a Deus, né? Doxadzen, doxa é glória, glorificar a Deus, e diziam que nunca tinham visto algo parecido. É muito bonito esse evangelho, né? O paralítico levantou-se, imediatamente carregando o leite, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados, glorificaram, está no auristo, a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Doxologia é dar glória a Deus. Então você vê a importância desse evangelho de hoje. Né? A importância da cura do pecado. Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz. Próxima aula, o chamado de Levi. Interessante. Então não percam a próxima aula.